Oi, tudo bem? Sou a Ingrid. Alguns de vocês já me conhecem. Sou da comunidade Alianças Shalom, daqui de Fortaleza. E eu fui chamado para partilhar, conversar um pouco com vocês sobre esse tempo que a gente está vivendo. E qual é esse tempo, né? Qual é esse tempo que a gente está vivendo no nosso caminho da paz? A gente está vivendo um caminho em que a gente já passou pelo querigma e a gente está terminando Filoteia para adentrar no caminho do metanoia. Então, nos situando, a gente já está no finalzinho do Filoteia para o metanoia. O Filoteia, que é amizade com Deus, e o metanoia, que é transformação, que a gente também pode chamar de conversão. E talvez aqui eu possa te dizer, primeira conversão. Por que a primeira, né? Os santos dizem que nós vivemos duas conversões, né? Pelo menos duas conversões principais. Uma, que é essa primeira conversão que nós somos chamados a seguir a Cristo, a servir a Cristo. E a segunda conversão, que eles chamam já de uma perfeição, é quando a gente já se une a Cristo, a gente já passa a ser como se fosse o próprio Cristo. São Paulo diz, né, nessa segunda conversão, quando ele fala, já não sou eu, mas que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então essa é a segunda conversão, aquela perfeição, aquela que já são chamados os santos, né? Ou aqueles que ainda aqui em terra a gente já olha assim, aquela pessoa é um santo, né? A gente conseguiu ver isso em santos que se tornaram santos, como Madre Teresa de Calcutá, e como outros que convivem sim hoje em dia ao nosso lado e a gente chega assim, meu Deus, aquele irmão é um santo. Então isso é uma segunda conversão. A gente não vai adentrar nisso, que seria muito além, teria que vir até outro pregador para falar com vocês, né? Mas a gente vai entrar nesse tempo ainda do Filoteia, nesse tempo que a gente já viveu todas as pregações, né? Todos os tempos, e a gente está entrando nesse limiar de uma mudança, de uma transformação, de ir para o metanoia. E a gente se pergunta, e como é que foi, né? Será que a gente conseguiu viver essa amizade com Deus? Então, a gente, antes de fazer essa primeira conversão, antes da gente seguir Cristo, né? Antes da gente passar a servir Cristo, a gente tem que ser amigo com Cristo. E aqui vem um primeiro ponto. Então, eu também já passo até para vocês, dê uma pausa aí no vídeo, se você ainda não pegou uma caneta, né, um lápis, um papel e a Bíblia, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente faz essa pausa retornando. Então, a gente está vivendo o Filoteia, que é uma amizade com Cristo. Antes de seguir, eu tenho que ser amigo com Cristo. Então, o primeiro ponto aqui para a gente perceber. Muitas vezes a gente vai indo pro grupo e vai dizendo, mas é porque eu amo aqueles meus amigos, eu amo os irmãos do grupo, eu amo aquele meu coordenador de grupo, eu amo o ministério de música, eu amo aquele padre. Nesse momento, a gente tem que começar a amar Cristo, começar a olhar para Jesus. Então, aqui é muito importante. Por quê? Porque chega esse tempo, o nosso pastor, né, fala bem aqui no nosso ouvido, mas o único que fala aqui no nosso coração é Jesus. Então, a gente vai seguir quem? A gente vai seguir Jesus. A gente não vai mais estar seguindo uma pessoa, né, entre nós. A gente vai estar seguindo a Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que começar a entender que a primeira pessoa que a gente tem que ser amigo é com Jesus Cristo, tá certo? Então, anota aí esse primeiro ponto. A gente vai percebendo nessa amizade com Cristo como Jesus fazia, né? Quando a gente vai pegando, conhecendo ele na Bíblia, conhecendo a vida dele. Jesus ali logo no início, quando ele vai chamando os primeiros discípulos, com Felipe, com André, ele já chega, ele conversa, um pergunta o nome, pergunta onde é que tu mora? E ele diz, vinde e vede. E ele passa por outro e diz, tu é Pedro. E diz assim, eu já te via lá de trás da figueira. O outro ele diz, eu te fitei aos olhos, né? Ele chega para Zaqueu e diz, quero ir à tua casa. Então, o que é essa amizade com Jesus? Então, o que é a primeira coisa que Jesus faz? Jesus nos conhece, Jesus nos pergunta o nome, Jesus diz quem ele é, Jesus diz aonde ele mora, Jesus nos convida a estar com ele. Jesus fita os nossos olhos, né? Jesus diz, né, como aquela música de Zaqueu, né,
vem entrar na minha casa, vem entrar no meu coração. Então, o que é esse primeiro momento que a gente tem que fazer? A gente tem que fitar os olhos de Jesus. E como é que a gente faz isso? Esse é o tempo que é para a gente estar numa adoração. Esse é o tempo que é para a gente estar conversando com Jesus. Esse é o tempo que Jesus vai nos perguntar muitas vezes o que tu queres. Como ele pergunta a tantos que ele cura, né? Ele não diz eu vou te curar, ele pergunta o que tu quer. Quer ser curado? Quer o quê? Então esse é um tempo da gente gastar com o nosso amigo. Se a gente quer conhecê-lo, ele também quer nos conhecer. Então esse é o momento que a gente vai por adoração, e que a gente fica olhando ali, aquela hóstia, né? Aquele corpo de Cristo, de Jesus, eu quero adentrar, eu quero ir além. Eu quero que tu também adentre, eu quero que tu venha conhecer aqui meu coração, eu quero que tu conheça a minha família, eu quero que tu entre nos meus problemas da minha família, nos meus problemas de trabalho, nos meus problemas de vivência, de relacionamento. Eu quero que tu me cure nisso. Então, esse é um tempo que também Jesus nos chama muitas vezes, vim de ver, de vir de conhecer um pouco mais, né? Vem, adentra um pouco mais. E esse é um tempo que a gente chama tempo da graça, esse é o tempo da graça do Filoteia. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Então, se chegar a dizer assim, o que é pra gente viver no Filoteia, a gente tem que viver essa amizade. É um tempo de adoração, é um tempo de conversa, é um tempo de conhecer a Bíblia, de ler a vida de Jesus. Então, não percamos, né? Não passemos deste tempo sem ter essa amizade com Jesus Cristo, sem viver com Ele. Então, a gente vai entrar numa passagem, que é a passagem própria do Filoteia, né? Jesus e João, né? Aqui o amado. Então, a gente vai entrar aqui no Evangelho, João 15, versículo 14 ao 15, certo? Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, então vou ler aqui para vocês. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vos chamo amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos chamo, o que vos mando. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Então, Jesus já nos dá essa primeira dica, né? Então, o que a gente precisa fazer para ser amigo de Jesus? Praticar o que ele nos manda. O que é que Jesus nos manda? Os mandamentos, né? Ah, Ingrid, eu conheço os mandamentos. Que legal! Só que esse conhecer que Jesus nos chama, esse praticar os mandamentos. Então, é nesse tempo que a gente realmente tem que olhar, pelo menos esses pecados, né? Os mandamentos da igreja, os pecados mortais que não é mais para a gente estar vivendo, porque é exatamente o que vai contra os mandamentos de Jesus. Então, a gente olha ali e a gente diz, eu não consigo viver isso, né? Tem algumas coisas que a gente pode parar nesse tempo e dizer, tá difícil de viver. Só que a gente pode até cair, né? O Papa Francisco chama que aquele que vive com o pecado, ele já está corrompido. E muitas vezes nós vivemos com esse pecado anos das nossas vidas, 5, 10, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos vivendo com aquilo. Então ele já está ali, né? Na nossa carne, a gente já não sente, porque ele já faz meio que uma parte nossa. Então o Papa Francisco ele chama isso como se a gente já estivesse corrompidos. Então a gente tem que nesse tempo buscar essa purificação, essa limpeza desses pecados. A gente pode cair, e a gente vai cair provavelmente, por isso que está a confissão, né? A gente vai cair nesses pecados mortais aí por um bocado de tempo, mas o importante é a gente cair e buscar a confissão. Então, nesse tempo também é importante o quê? A gente chegar para o nosso coordenador de grupo, para aquela pessoa que nos acompanha e dizer, pastor, eu não consigo viver isso, eu não estou conseguindo viver isso, me ajude, né? O que é que eu posso fazer? Qual é o caminho de viver? Então, que você vai encontrar problemas aqui, que vai encontrar dificuldade, certamente vai. Mas esse é o momento também da gente ter a humildade e de pedir ajuda. A gente não está sozinho, a gente não caminha sozinho, principalmente aqui no Shalom, que a gente tem o nosso coordenador de grupo, nosso pastor de grupo, aquela pessoa que nos acompanha, às vezes é o núcleo, às vezes é o pastor, é a pastora, então a gente tem que chamar nesse momento e pedir, me ajuda.
Às vezes é até um amigo, um irmão que já está caminhando há um pouco mais tempo no Shalom, a gente tem muita amizade, a gente conversa assim, gente, eu estou com dificuldade de vivenciar isso. Como é que eu faço? Como é que eu faço para viver a castidade? Como é que eu faço para viver a pobreza? Como é que eu faço para honrar meus pais, para amá-los? Como é que eu faço? Enfim, os mandamentos onde o principal é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o irmão. Então, essa é a primeira coisa que Jesus nos chama, né? Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Então, até agora a gente tem uma amizade com quem? Com Cristo. A gente está nesse tempo para trilhar uma amizade com Cristo. E quando a gente começa a ser amigo de Jesus, o que Jesus nos pede? Praticar os mandamentos. Então, nessa mesma passagem de João, quando a gente olha ali do ladinho da Bíblia, às vezes no rodapé, ela nos leva a outra passagem, certo? A outras duas passagens. Então, a gente vai passar agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo do 4 ao 9, certo? Então, vamos lá. Como é que Jesus já começa aqui? Meus amigos, eu vos digo. Já és amigo, né? Meus amigos, eu vos digo. Não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na jena, no fogo. Depois ele segue e diz, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Então Jesus começa, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo. Né? Não tenhais medo disso que mata o corpo, mas tenhais medo daquilo que pode te levar para o fogo. E depois ele diz de novo, eu sei até os cabelos da tua cabeça. Não tenhais medo, ele repete, não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais, e que ele cuida dos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem, Jesus, né? Também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Então, Jesus nos chama a uma amizade, Jesus nos chama a praticar os mandamentos, e depois Jesus chega e diz assim, não tenha medo de me seguir, não tenha medo de me professar, não tenha medo de evangelizar alguém. Aqui Jesus já começa a te chamar para esse serviço, né? Esse seguir a Cristo. E ele fala muitas vezes isso, não tenhais medo, não tenhais medo. Então Jesus sabe, né, que a gente está nesse tempo que a gente começa a ficar com medo. E ele diz, tem medo daquilo que pode te levar para o inferno, mas não tenha medo daquele que vai te proclamar, que vai te proteger, que vai falar de ti, né, te declarará diante dos anjos de Deus. Jesus sabe que não é fácil. Jesus sabe que não é fácil esse tempo da primeira conversão. Jesus sabe como é que é a nossa carne. Jesus sabe o quanto o demônio, quanto as coisas ruins estão batalhando aqui na gente. O quanto o mundo está nos chamando lá fora. Jesus sabe, ele fala aqui, meus amigos. Então ele está nessa início aí. Está início dessa amizade. Então, segundo ponto, o que a gente tem que fazer? Terceiro ponto, primeiro, conhecer Cristo. Segundo, os mandamentos. Terceiro, não ter medo de seguir, né? Não ter medo. A terceira coisa que também lá nessa mesma passagem de João do Filoteia, ela também vai nos levar a Ezequiel 33. Ezequiel 33. Do versículo 10 ao 20, certo? Eu vou ler aqui algumas partes desse versículo. O nome dele chama Conversão. E aí Jesus vem. Por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé,
Certamente não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes na sua conversão, em que ele se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, que ele pergunta, por que a vez de morrer? Por que buscas a morte se eu estou te dando a vida? Né? Por minha vida, ele diz, o que ele quer, certamente eu não te quero a tua morte, mas eu quero a tua conversão, em que você se converta, que você tenha um caminho e viva. E ele repete 2 vezes, convertei-vos, convertei-vos dos maus caminhos. Então, o que é a terceira coisa que Jesus nos pede já nesse caminho de amizade? Nos pede que nós nos convertamos, né? Que não tenhamos medo. O que ele quer da gente é a vida. E aqui vem essa parte do arrependimento, e a passagem segue falando daquele justo que viveu o tempo inteiro dele justo, e lá no final da vida ele começou a praticar o mal. E Jesus diz, né, que esse não irá para o céu provavelmente, mas que aquele que a vida inteira praticava coisas do mal, no final da vida, se ele passou a fazer o bem, ele vai para o céu. E aí a gente tem um pouquinho aí também naquela passagem do bom ladrão, né? Que lá no último momento ele diz, né, Senhor, que eu esteja contigo. Só que a gente não sabe quando é esse último momento, né? Eu já ouvi uma vez dizendo, não me lembro se era um livro, mas de santo, enfim, mas que diz assim, e no último momento, será que aquela pessoa vai se converter? E eu me lembro que essa pessoa, não sei se era um livro de santo, que dizia assim, passou a vida inteira e não quis Deus, por que no último momento ela vai querer? Por que no último momento ela vai buscar a conversão? Então aqui Jesus nos chama a esse caminho da conversão, e também me faz me lembrar muito esse tempo do Filoteia, porque é um tempo, pelo menos que assim, eu costumo ver muito no grupo, pessoas que entram ainda e que dizem assim, será que eu vou conseguir caminhar nesse tempo? Eu acho que aqui é onde Jesus nos chama essa conversão, mesmo que tardia, né? Mesmo que já tenha pegado ali o caminho, já caminhando. E eu costumo dizer, tá com sede de Deus, tá realmente, verdadeiramente buscando Deus, se tiver pode entrar. Porque tá no tempo, é esse o tempo. Esse é o tempo daqueles que estão verdadeiramente querendo iniciar um caminho com Deus, né? Esse é o tempo daqueles que querem, não, eu quero fazer uma amizade com Jesus, porque aí sim eu vou trilhar um caminho de conversão e vou, né, começar a seguir Cristo. Então esse é um tempo em que se você, eu toco isso nas minhas ovelhas, eu sou do pastoreio, né, quem não sabe também, eu toco ovelhas que entraram já no meio do caminho e que eu vejo trilhando o caminho porque eles se decidiram. E como eu também já vou tocando, e a gente sabe que nesse tempo Jesus é muito claro quando ele diz essas dificuldades. Então é um tempo também de muitas dificuldades, de muitos que vão dizendo, não sei se eu quero, não sei se eu quero dar esse passo. Não, mas eu já aprendi, que para mim já está o suficiente, eu já consigo ir para a missa, eu já consigo ir para uma adoração, já aprendi com o Shalom, agora eu já posso caminhar só. Não vos enganeis, né? Meus irmãos, aqui eu digo assim, claramente, não se engane. Santa Teresa fala muito disso, aquele que não progride, ele caminha para trás, né? A gente não está pronto, a gente não vai estar pronto, eu não sei, talvez, provavelmente quando a gente chegar no céu. Então, a gente tem a graça de estar caminhando como um grupo nesse momento. Então, mas eu trilhei tudo certinho, que legal, pois então continua caminhando tudo certinho. Não sai agora. Não sai agora para que tu não se perca, né? Eu falo isso para vocês mesmo e falo muito de coração, porque a gente como pastor, a gente sente a dor da nossa ovelha, né? A gente sente a dor quando a ovelha pede para sair porque diz que não consegue. E aqui eu me lembro do nosso fundador, Moisés, que ele diz, engraçado, a gente quando tá com frio, né? Se a gente está num local de neve, um local bem frio, e a gente diz assim, eu tô morrendo de frio, vou correr pra neve. Não, o que a gente diz? Eu vou correr pro fogo. Se eu tô morrendo de frio, eu vou me aquecer.
Se eu estou me arrefecendo, eu vou me aquecer, eu vou para o fogo, eu vou para Jesus. Então, a mesma coisa, se eu estou aqui nesse caminho e estou achando que eu não estou caminhando bem, ou que eu não estou rezando direito, ou que isso aí está um pouco demais, eu vou fugir, é para mais longe, eu tenho que vir para mais perto, eu tenho que conversar com a minha pastora, com o meu pastor e dizer, me ajuda, como é que eu faço? Porque tem caminhos? Tem. A gente tem um caminho da paz que é exatamente esse caminho que nos ajuda. A gente tem essa ajuda de sentar perto, de ensinar como é que faz a Lectio Divina, de como é que reza, rezar com Nossa Senhora. Então, é um momento em que a gente não deve fugir, né? E essa passagem, eu chamo vocês a lerem, depois Ezequiel 33 também, e vejam, né? Mesmo que você seja esse tardio, mas que seja esse tardio que permanece para sempre nessa conversão. Tá certo? Então, terminando esses primeiros 3 pontos, né? Jesus, a gente se torna amigo de Cristo e a gente passa a seguir os mandamentos, porque é o que ele nos pede, né? Pratiqueis o que vos mando. E depois ele diz, não tenhais medo, né? Não tenhais medo, não vos preocupeis. Se preocupeis antes com os pecados. E depois ele diz, arrependei-vos, né? Convertei-vos. Então, a gente vai aqui agora, a gente tem na comunidade que a gente chama Revista Escuta, certo? Não sei se vocês aí já tiveram em acesso. Nesse ano, no ano de 2019, na verdade, teve esse título, Conversão à Santidade. Nós seguimos vivendo ele no ano de 2020 por pura providência de Deus mesmo, porque é graça de Deus. E nessa conversão à santidade, a gente é chamado assim alguns pontos em que Jesus nos dá esse caminho de como nos converter à santidade. E ele diz que o primeiro caminho para a gente se converter à santidade é caminhar. E aí vem aquela coisa óbvia, o que é que Jesus está o tempo todo dizendo? Vinde, vem, segue, ou seja, caminhar. Né? O Papa Francisco usa o termo, né, estar em marcha. Né? Não paremos. E por quê? Porque Jesus quer que a gente cresça. Jesus não quer que a gente fique parado. Jesus não quer esse comodismo da vida que passa. A gente tem que crescer, a gente tem muito, muito que fazer nessa vida. Muito. E não ficarmos parados, não achar que o que a gente já está fazendo basta, não. Se bastasse, Jesus não estava nos chamando. Se bastasse, você também não ia achar que era dificuldade. Então é isso mesmo, a vida a gente vai passando por dificuldades para a gente crescer. E depois a gente olhar e dizer assim, meu Deus, graça, pura graça de Deus que Ele me fez caminhar. Né? E nesse momento, faça essa memória, né? Essa memória do caminhar até hoje. Tu acha que do teu jeito, tu teria acordado um dia e estaria escutando essa pregação? Ou teria caminhado o caminho do Filoteia todo se não fosse graça de Deus? Então Deus já te chamou, tu já fez um caminho e pergunta, valeu a pena esse caminho até hoje? Tu queria não ter vivido alguma coisa que tu viveu nesse caminho até hoje? Tu não queria ter ido para uma adoração ou não ter participado de uma missa mais cantada, de ter passado por tantas pregações, por ter conhecido os irmãos, por ter rezado, por ter conhecido Jesus? Então, assim, é um tempo que a gente vê esse caminhar. Caminhar é graça e caminhar é uma pura alegria. Então, a primeira coisa que Jesus nos chama, essa conversão à santidade, é caminhar. A segunda coisa que Deus nos chama é o caminhar na fé. E aí eu vou ler aqui para vocês uma partezinha aqui da revista que fala sobre esse caminhar na fé. Não existe nada que não possa ser transformado pela graça de Deus, mas isso pressupõe um olhar de fé e um caminho na fé, como se visse o invisível. Mesmo carregando a cruz, ter a convicção de que ela trará a ressurreição, a vitória, o livramento. Não seremos confundidos. A promessa de Deus se cumprirá.
Não existe nada que não possa ser transformado pela graça de Deus. Caminhar na fé, porque para Deus tudo é possível. Para Deus nada é impossível. Então, mais uma vez, aquele caminhar que a gente vai passar por dificuldades, né? Deus sabe dessas nossas dificuldades, então a gente vai o quê? Caminhar na fé. E aqui me faz lembrar da passagem de Hebreus 11, que fala sobre a fé. E é muito interessante porque a gente hoje já vive uma fé diferente. Uma feliz fé, que é uma fé na ressurreição de Jesus. Os antepassados, né, Moisés e Abraão, viveram uma fé. Que fé? Porque eles não conheciam nem sequer Jesus Cristo, né? Deus ainda não tinha habitado na terra. Deus ainda não tinha ressuscitado. E eles já seguiam. Então nós já temos hoje uma graça de viver pela fé. Só que a gente já sabe que Jesus esteve aqui. A gente já sabe que Jesus está ali, que Jesus ressuscitou. Então essa graça de viver na fé, de crer em Jesus Cristo, de crer na ressurreição, a nossa cruz não para aqui, de crer que ela tem uma ressurreição, que ela tem uma feliz ressurreição. O terceiro ponto, além de caminhar na fé, é ter um desejo de santidade. E aqui eu vou ler mais um pouquinho aqui. Não está em nós a capacidade de nos fazer santos, mas está em nós a capacidade de desejá-lo com todas as forças da nossa alma, com todas as fibras do nosso coração. Mais do que tudo, especialmente nos momentos de escolhas, de decisões na vida. Então, está em nós a capacidade de desejar, de ser santo, com todas as forças da nossa alma, principalmente nos momentos de escolha e de decisão da nossa vida. Você pode ser o que for, você pode ter o limite que tiver, mas se você tiver o desejo, com a graça de Deus, progredirá, porque a graça de Deus te fará progredir. Um desejo. Então, a partir desse momento, aquela pergunta é aquele desejo. Tem desejo de santidade? Quer habitar o céu? É isso. Deus te pede isso. Tenha o desejo. Seja muito sincero contigo. Seja muito sincero com o teu coração. Uma coisa é você dizer, eu não tenho força, eu não consigo, eu não tenho força. E aí o que a gente faz? A gente não corre para o frio, a gente corre ao fogo de Jesus. A gente corre para pedir ajuda para o nosso pastor. A gente corre para pedir ajuda para o padre, para pedir ajuda daquele nosso amigo que já caminha um caminho mais à nossa frente de santidade. E diz assim, eu tenho muita vontade de ser santo, como é que eu faço? Então aqui vem a nossa humildade. E não a gente dizer, isso aí é difícil demais para mim, vamos embora. Não, tenhamos esse desejo e saibamos que é uma graça de Deus. E aqui a gente entra exatamente nesse quarto ponto em que Deus nos pede, além do caminhar na fé, o desejo de santidade, o empobrecimento. Em que eu boto um barra e digo que talvez o nome de empobrecimento poderia ser a liberdade da graça. Por quê? O que é esse empobrecimento? É a gente ter a consciência que não depende das nossas forças, do que depende da graça de Deus. Então é esse empobrecer, saber que não são as minhas capacidades que vão me tornar santo, não são as minhas capacidades que vão me tornar fazer com que eu siga Cristo. Porque eu estudei isso, porque eu fiz isso, mas olha, eu faço isso, mas eu tenho isso, mas eu sei cantar muito bem, eu sei falar muito bem, eu sei dançar muito bem. Não, não é isso. E quando a gente tiver isso, a gente saiba que isso são dons. E dons são o quê? Já é graça de Deus. Então, tudo é graça, tudo parte da graça. Então, a gente sabe que no final, quando a gente quiser ser santo, o que a gente só precisa? O desejo, porque o restante Deus vai nos dando, né? Esse empobrecimento, essa humildade de saber que vem de Deus. E sim, a gente buscar os recursos através de padre, através do nosso pastor do Shalom também, tá certo? Então, a gente vai
aqui, já caminhando aqui para o final, eu vou pegar com vocês uma passagem, certo? Só um momentinho. Passagem de Mateus 19, Mateus capítulo 19, versículo 16, 30. É a passagem que alguns chamam do moço rico. Então, vou ler aqui para vocês. Por que essa passagem? Essa passagem ela já resume um pouco de tudo que a gente conversou aqui. Então, vamos lá. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só, e ele diz, né? Só Deus. Mas se queres entrar para a vida, ele bota vida maiúsculo, né? Se queres entrar para a vida eterna, guarda os mandamentos. Então, até aqui a gente pode parar. Então, o que Jesus faz aqui? Uma pessoa se aproxima dele. E é Jesus, amigo, né? Vem aqui, rapaz, né? Vamos conversar. E ele conversa, que é de bom. Jesus, o que tu queres, né? Ele diz, mas se queres entrar, então Jesus perguntou o que tu quer. E isso retorna o que? Esse tempo de amizade, em que Jesus pergunta o nosso nome, em que Jesus pergunta o que a gente quer. E depois Jesus chega e diz assim, se o que tu queres é realmente entrar para a vida eterna, então faz o quê? Primeira coisa, guarda os mandamentos. E aí depois ele segue. Ele perguntou-lhe, quais? Jesus respondeu, este, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse então-lhe o moço, tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Jesus lhe respondeu. Em outras passagens diz que Jesus fitou e o amou. E lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dai aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, triste, pois era possuidor de muitos bens. Então, o que Jesus fez aqui nessa passagem? Ele se tornou amigo do rapaz, ensinou a ele, primeira coisa, né? Guarda os mandamentos. Tem outra passagem que diz até que ele já conhecia, né? Já conhecia, então provavelmente ele já seguia esses mandamentos. E Jesus faz o que? Jesus fita o olho, Jesus ama essa amizade. Jesus faz esse caminho de amizade. E depois Jesus diz, se queres ser perfeito, talvez Jesus aqui talvez já tivesse, talvez até já o chamando para essa segunda conversão, né? Que é essa perfeição, que você já se torna Cristo, né? Cristo já está em você, você já está unido com Cristo. Mas aí o que Jesus chega e diz, né? Se queres ser perfeito, vem e segue-me. E o rapaz faz o quê? O rapaz vai embora, triste. Então, esse é um caminho que a gente está trilhando, né? Jesus está trilhando essa amizade contigo. Está no tempo de tu conversar com Jesus e dizer, Jesus, o que é que eu quero? Né? Pergunta também para ti, conversa, ser sincero com Jesus. Deixa Jesus te perguntar, deixa Jesus também te saciar. Né? Quais são hoje os anseios do teu coração? E não tenha medo, não tenha medo. Aqui é porque Jesus diz, esse rapaz teve medo. E Jesus fala, não tenha medo, não tenha medo. Tenha medo antes de outras coisas, né? E ele diz, né? Vem, segue-me, vem para essa transformação. E aí a gente vem aqui para essa última passagem de João 6, certo? O que é essa passagem aqui de João 6? Jesus vai falando sobre o pão da vida, sobre aquele que sacia, né? Que ele é o verdadeiro pão, aquele que verdadeiramente sacia. E as pessoas que vão ouvindo começam a dizer, eu quero esse pão, né? Então Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Jesus aí segue, até que chega uma parte que os discípulos dizem, essa palavra é dura. Quem pode escutá-la?
Então, aqui talvez seja esse momento que muitos de vocês dizem, Ingrid, é duro isso, né? Como esse rapaz também, nessa passagem, deve ter dito, Senhor, duro, né? Duro que tu me pede os mandamentos, né? Te seguir, fazer esses mandamentos, né? A conversão, convertei-vos, né? Então, né, os discípulos também passaram por isso, né? Duro. E aí Jesus responde, alguns de vós, porém, não creem, né? Não creem em quê? Não creem que ele é o que sacia, que ele é o pão da vida, né? E ele diz, alguns de vós não creem. Por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai, ou seja, é uma graça de Deus. Então, disse Jesus aos 12, né, aos seus discípulos, aqueles que já caminhavam com ele, não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Então, nesse momento, eu acho que é um momento que a mim também dói, como pastora, né, de sentir essa dificuldade, porque eu sei que é difícil. Né? A gente tem que ter uma consciência de uma coisa, a gente está sempre nessa caminhada, sempre nesse chamado. Eu estou sendo chamada a algo. Né? Alguém aí na frente, alguém que já está caminhando lá na frente está sendo chamado a algo. Você está sendo chamado a algo. Nós estamos, porque Deus está nos chamando a algo. É constante esse chamado de conversão. Mas esse é um momento, como Simão Pedro diz, né, que Jesus até diz, Jesus é livre. E ele diz, não quer também vós partir? E Simão Pedro diz, Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então esse é o momento que eu também olho para a minha vida, onde é que eu vou? Eu vou retornar para onde? Eu quero realmente, né? O grupo de vocês pode ser um sábado, pode ser uma terça, pode ser uma quinta-feira. Aí você diz, não, eu vou querer voltar a fazer aquilo que eu fazia no sábado, quero voltar a fazer aquilo que eu fazia na terça. E às vezes você não fazia até nada. Então esse é o momento que eu falo, tem certeza que ao invés de estar aqui, de estar rezando, de estar com Jesus, tu prefere voltar nesse momento? Porque às vezes ainda é tão pouco que a gente dedica a Deus, e até esse pouco tu quer parar de dedicar, aonde tu vais, né? Quais são as festas, quais são os amigos, que vale mais do que ele, que vale mais do que a vida eterna. Jesus nos chama a essa vida, né? A uma vida feliz, alegre, de pura graça, de santidade de Deus. Então, nesse caminho, a gente vai chegando, então aquele desejo da gente tem que ser aquele desejo puro de dizer, eu quero a vida eterna. Eu quero a vida eterna, do fundo do meu coração. Eu não quero parar aqui. Eu não quero me deixar corromper pelos pecados da minha vida inteira. Eu quero caminhar, porque até hoje, tudo que eu caminhei até hoje, eu fui muito feliz. Tudo que eu caminhei hoje, na graça de Deus, eu fui muito feliz. Eu não me arrependo desse caminhar na graça de Deus. Então eu também chamo vocês a isso, a esse momento de reflexão, de ver tudo que caminhastes no tempo de Quirigno, de Filoteia. No fundo do teu coração responde, né? Fostes feliz a esse caminho? Ou tu queres voltar a viver como antes? Né? Não se iludais, não vos iludeis, né? De que ao sair daqui você vai conseguir. Não vai, porque é um caminho da paz, é a comunidade Shalom, são os pastores Shalom, é o nosso carisma, é a nossa forma de ser. Então,
no mundo tu não vai encontrar outro, tu vai encontrar aqui. Então, nesse tempo, talvez você até diga, Ingrid, eu não sou comunidade de aliança, não sou comunidade de vida, não quero vocacional. Meu irmão, você pode ser chamado à obra. E a obra é isso. Né? Se nesse momento você está dizendo assim, não, Ingrid, mas eu adoro o meu pastor, eu gosto muito do meu pastor, da minha pastora, eu gosto ali do ministério de música, pois isso é o carisma. Isso é o carisma. Se você gosta disso, se você se identifica com essas pessoas, você já tem, você nem sabe, porque realmente às vezes demora um tempo para a gente descobrir isso. Você já tem ali um carisma. Só que às vezes as dificuldades são tão grandes que elas vão te cegando, né? Elas não vão te fazendo ver que você talvez já tenha dentro do teu coração carisma, mesmo só o da obra, mesmo esse que vai só para o grupo de oração. Porque não é mesmo si, né? É si também, é obra Shalom. Então, esse tempo, assim, eu desejo a vocês esse feliz trilhar amizade com Jesus. E o que me vem mais forte no meu coração é que não importa o tempo que ficou para trás, sabe? Não importa se até hoje você nunca pegou aquele livrinho de oração. Não importa se até hoje você ainda não, talvez não tenha parado numa adoração, não tenha servido no ministério, nem queira talvez ainda agora. Não importa. Até se você, eu cheguei no grupo tem uma semana. O que importa hoje é essa conversão que Jesus chama, né? É o converter-se hoje. O a partir de hoje eu quero Jesus. A partir de hoje eu quero ser amigo de Jesus. Pode ser uma vida inteira. Pode ser uma vida inteira para trás. E isso é a pura misericórdia de Deus, né? Bendito seja Deus, eu sou um que posso dizer. Então, bendito seja Deus pela misericórdia dele, porque no momento em que a gente se decide por ele, não importa, né? O que fica para trás. O que importa é essa decisão, uma decisão coerente e uma decisão em que a gente clama a Deus a graça de ser para sempre. Tá bom? Amém? Um beijo bem grande, um abraço grande para vocês. É um prazer ter estado. Espero depois estar falando com vocês também ao vivo ou pelos vídeos, conferências, tá certo? Deus abençoe. Shalom.